De Lavocast. De Lavocast. Vivemos em um tempo em que decidir mal custa caro. E para micros e pequenas empresas brasileiras, decidir sem dados pode custar a própria sobrevivência. Durante muitos anos, o empresário brasileiro aprendeu a crescer no improviso, no esforço pessoal, na intuição e muitas vezes tentando apenas sobreviver à complexidade do sistema tributário. Mas o jogo está mudando. A reforma tributária não é apenas uma mudança de impostos. Ela é uma mudança de mentalidade, de mindset. Ela tira o véu das distorções, expõe imagens reais, revela ineficiências e separa de forma muito clara quem gere com inteligência de quem apenas reage aos problemas. E é por isso que o tema de hoje é tão decisivo. Quem decide melhor, cresce mais. E mais do que crescer, permanece. Neste episódio do De Lavocast, vamos falar de inteligência de mercado, gestão estratégica e do novo papel da contabilidade, não mais como obrigação fiscal, mas como instrumento central de decisão, especialmente para as micros e pequenas empresas que agora precisam ser mais eficientes, mais organizadas e mais estratégicas do que nunca. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber Tauan Rocha do Amaral, empresário, consultor, especialista em gestão estratégica, sócio da Liberdata Consultoria e da Fator Acessórios, com formação em economia pela Universidade Federal do Ceará e sólida atuação, ajudando a empresa a tomar decisões melhores a partir de dados reais e não apenas de intuição. Tauan representa uma geração de gestores que entende que dados sem decisão não geram resultados e que tecnologia sozinha não salva empresas. Quem salva empresa é a inteligência aplicada à decisão. Aqui no De Lavocast, nós acreditamos que contabilidade, mercado e estratégia precisam caminhar juntos. Porque, na prática, não é o imposto que quebra a empresa. O que quebra a empresa é decidir sem entender de números, crescer sem estrutura e ignorar sinais que a contabilidade já está mostrando. Se você é empresário, gestor, contador ou profissional que atua com micros e pequenas empresas, este episódio é um convite à reflexão e, principalmente, à ação. Porque no novo cenário econômico brasileiro, quem decide melhor não apenas cresce, mas decide com consciência, cresce com sustentabilidade e constrói negócios que resistem ao tempo. Tauan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao De Lavocast. A primeira pergunta é direta e necessária. Antes, você mostre mais sobre o seu currículo, pode se apresentar, fique à vontade, a casa é sua. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra, de verdade, estar aqui nessa mesa. Eu venho aí no mercado de consultoria desde 2018, né? Então a gente vai fazer 8 anos já. A Liberdata vai fazer 7 esse ano. A gente veio com essa ideia de trazer uma gestão voltada a dados e simplificada. Então, que a gente tivesse acessibilidade no mercado da consultoria, ela fosse simples para o pequeno e médio empresário e que a gente pudesse trazer os dados mais fácil para que eles tomassem decisões. Muito, acho que você falou um ponto muito bom, né? A minha geração é uma geração que ela não consegue viver sem informação.
né? Então ela nasceu já no mundo de muita informação. Então, naturalmente, para a gente poder também trabalhar, a gente já veio com essa cultura de também trabalhar com muitos dados e muita informação. Né? Muito bem. É um prazer também para mim estar aqui. Eu faço parte do BNI Perfeito. Soma Eusébio e sou lá colega da Amanda, que é da Liberdata, é sua colaboradora, e eu fico muito feliz em tê-lo aqui também. Viu? Perfeito. Tauan, por que tantas empresas ainda decidem pela intuição, mesmo tendo dados? Aí é um ponto bem cultural, sabe? A minha visão nesse processo é que a gente, para ter a informação, muita empresa ainda não confia na informação que é gerada, porque o processo é mal feito. Então, ele acaba tendo uma informação dúbia ali dentro da empresa dele. Ele acha que pegar essa informação vai ser muito lento, justamente porque o processo não está estruturado para isso. E aí você vai entrar em etapas bem estruturais também. Então, os empresários, a gente não é treinado para ser empresário, né? Ainda mais no Brasil. Ser empresário no Brasil é algo muito intuitivo e muito necessário. Muitos nascem de uma necessidade de gerar renda e aí acaba ali dentro tendo que aprender como lidar com tudo isso. Então você acaba não pensando quais são as estruturas que eu preciso ter, você acaba não pensando quais estruturas de pessoas eu tenho que ter e como que esses processos precisam funcionar para que eu tenha informação. Então acaba que quando eu preciso de uma informação ali, eu complico muito e até eu vejo muita empresa hoje com perfis já médio, com baixo nível de sistematização. Então realmente é um ponto que a gente bate muito hoje nas empresas, ter um bom sistema. Ter um sistema onde as informações, os processos se consolidem, onde todos os setores trabalhem o mais unificado possível e você consiga ter informação rápido. E, logicamente, você ter um planejamento do que você quer ver. Porque aí tem um ponto que meu sócio fala muito, que não adianta você ter indicador, você ter dado, que você não toma decisão. Exato. Então, você fica ali gastando tempo, energia, olhando aquilo e, no final, você não toma decisão com isso. Então, você precisa ter um planejamento bem ajustado para falar, olha, esses são os indicadores que eu quero ter, essas são as informações que eu preciso ter para tomar minhas decisões, né, e conseguir funcionar. Então, eu acho que um dos grandes pontos é muito uma estrutura, tanto a estrutura de gestão, falta de conhecimento, mas eu acho que tem mudado muito, sabe, Lavô? Eu acho que nos últimos... Vou pegar aqui o tempo que eu estou de consultoria, os meus últimos 5 anos, o pós-pandêmico, a gente tem tido uma demanda muito grande de empresário querendo se organizar. Então ele fala, pô, eu tenho receita, eu tô faturando, eu quero expandir, eu quero melhorar, e agora eu preciso fazer esse trabalho que ele não é de curto prazo, ele é de médio prazo, né? Exato. Então eu acho que tem tido uma mudança muito grande, a digitalização ajuda muito nisso, né? A digitalização das coisas, e a gente caminha para uma nova cultura, acredito eu. Exatamente. Há 26 anos atrás, eu estava criando a Dilavô Soluções Contábeis, e eu lembro que eu comecei já informatizado, já com o programa do Zé Carlos Fortes. Zé Carlos foi meu professor lá de contabilidade lá na UES. E era no DOS ainda. Eu lembro que nosso primeiro cliente, que é a FBNB, que é inclusive um dos patrocinadores, é o nosso primeiro cliente e continua com a gente, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste. E eu lembro que eu comprei um 286 usado, e a gente usava o DOS, uma tela vermelha e não tinha nem o For Windows, que na época Zé Carlos fez um alvoroço assim para mudar de DOS para o Windows, né, para o For Windows. Era bacana demais. E eu venho acompanhando isso, eu sou testemunha dessa evolução. Apesar de que eu ainda sinto que eu sou muito assim elétrico e eu sinto ainda que é devagar, ainda está devagar. As micro e pequenas empresas ainda poderiam fazer essa revolução mental, de mentalidade, de mindset. Essa revolução poderia ser um pouco mais... Agora, eu acho que a reforma tributária vai forçar isso. Nossas mudanças vêm sendo modificadas até por imposição da parte tributária, imposição da legislação brasileira, que é uma legislação muito engessada também, né? Muito, muito complexa. Então, historicamente, está mudando. Eu venho acompanhando isso. E eu fui professor da UFC lá em Quixadá,
me aposentei agora em 2024, e eu ensinava lá empreendedorismo para a meninada. Então, empreendedorismo, ética, direito e legislação, para quê? Para o pessoal de software sair realmente com a bagagem diferente e ir para o mercado de trabalho, né? Eu não sou da área de TI, eu era lá das disciplinas chamadas complementares. Então, por conta disso, é que a gente tentava preparar, introduzir nos nossos estudantes essa cultura de olhar para negócio, né? E tem uma questão nesse processo muito orçamentária, sabe? Também, que eu vejo muito empresário com faturamento bom discutir sistemas ou sistemas complementares que custam R$150 por mês, R$200 por mês. E é muito uma visão que aí, de fato, a gente tem no empresariado, que são duas coisas que a gente vê pouco valor, né? É o serviço do terceiro, que é o contador, o advogado, o consultor. Então, a gente quer contratar, mas às vezes a gente não vê o valor de fato que deveria ser pago. E a parte da sistematização. Então, ele acha que todo o sistema ele é muito baratinho e aí ele não consegue olhar. E tem muito uma questão orçamentária nesse processo, que é o empresário, e eu acho que a reforma vai mexer muito nisso, porque o ponto de equilíbrio das empresas vai mexer. Vai mexer. Porque o empresário ele quer fazer retiradas antes do momento. Exato. Então, ele aumenta o padrão de vida muito rapidamente com o crescimento da empresa, e a empresa ela vai perdendo capacidade orçamentária. Se ela não tem orçamento para contratar, ele começa realmente a fazer um trade-off na cabeça de quanto custa o sistema e quanto boto no meu bolso. Literalmente, você pegar o pequeno, o médio, ele tá pensando muito nisso. Só que o que eu acho que muda muito também é essa visão que os empresários estão tendo agora de eu preciso crescer meu negócio, eu só cresço se eu tiver processo, informação, pessoas, e para que eu faça isso, o meu ganho presente não vai pagar minha riqueza futura, vamos chamar assim. Exato. E aí tem toda essa cultura do empresário dele começar a olhar que o Prolabore não deixa ele rico, que o que deixa rico é dividendo, e dividendo deixa rico quando você tá fazendo tua máquina girar sem que esteja lá dentro, e você só consegue fazer isso como? Com a sistematização, com a informação, com o processo. Então tem um pouco disso, né? Tem até uma frase muito que eu acho muito boa, que eu falo para meus clientes: quem trabalha muito tem pouco tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Então, meu irmão dizia isso. O empresário que está muito dentro da operação e ele não consegue ver isso, ele está vivendo com muito menos do que ele poderia fazer se a empresa dele tivesse mais potência, né? Certo. E meu irmão Silvério, que ele só tinha a 4ª série primária, mas eu considerava o Silvério um verdadeiro filósofo, né? Silvério dizia o seguinte, que era: empregado não tem tempo de ganhar dinheiro. É porque você nunca vai ver um empregado rico. Então, você pode ver pronto, aqui no Brasil, o ministro do STF, eu estava vendo ontem na televisão, o piso do servidor público é 46 mil, o salário dele. A gente sabe também que isso não é a verdade, né? A realidade. Mas empregado nunca vai ganhar 1 milhão por mês. 2 milhões por mês. E qualquer empresário que se dedique e que queira ser, que coloque como meta ser um segundo Elon Musk, aí vai conseguir fazer isso, né? Tauan, quando a contabilidade deixa de ser a obrigação fiscal e vira inteligência empresarial? Eu tenho uma visão, sempre tive isso, que praticamente como um pequeno e médio empresário, ele tem a capacidade de ter um conselho sem chamar de conselho, né? Então você fala de conselho ser algo muito grande, de empresas muito grandes, mas quando você tem prestadores de serviço, né? Você tem uma boa contabilidade, um bom advogado tributário trabalhista, um bom consultor, uma boa empresa de marketing, que são pessoas que te assessoram naquilo que você de fato não vai ter conhecimento, você começa a ter visões maiores no modelo de negócio. Então, você não só pode como deve, e aí eu sempre falo muito com os clientes da Liberdade quando eles entram lá dentro. Cara, se você não se reúne com o teu contador, a partir de agora tu vai ter que se reunir. Porque eu vou ter que fazer... Eu vou forçar esse movimento. A gente precisa utilizar a contabilidade como um consultor estratégico, né? Ele não só da questão legal, mas porque é um ponto que eu vejo muito, né? A de Lavor, quantos clientes, quantos processos vocês veem, quantos modelos de negócio, soluções de coisas, problemas vocês veem, e vocês podem e fazem muito bem isso com os clientes de vocês, levar soluções com eles em momentos de reuniões e problemáticas. E aí eu acho que você falou da reforma tributária, é um momento tá bem quente esse assunto, né? Ela vai fortalecer muito esses laços.
porque de fato é uma reforma muito financeira, né? Que muda muito o modelo de negócio, e então a gente vai ser obrigado a olhar o contador não mais só como aquele que envia guia, né? E que faz departamento pessoal. Então eu acho que como consultor, como empresário, a contabilidade tem que estar do meu lado em todas as estratégias financeiras que eu vou tomar, em todo o planejamento estratégico que eu vou trabalhar, porque se ela estiver do meu lado nesse sentido, eu vou agir controlando meus riscos, crescendo organizado juntamente com ela. Né? Certo. E você, micro e pequeno empresário e médio empresário, eu sempre converso com você e dou esse conselho. Os impostos, eles passam por você, mas eles não são seus. Eles são do Estado brasileiro. Então, você só faz repassar. Você tira dos produtos, das suas vendas, né? Porque quem paga imposto realmente é o consumidor. É o consumidor Perfeito. Final, de bens ou de serviços. Então, você só é um fiel depositário daquele imposto. Então, tem muitos micros e pequenos empresários que misturam esse dinheiro e termina se dando mal. A famosa que a gente fala de alavancagem fiscal, né? A alavancagem fiscal, Então se autofinancia no não pagamento de imposto. Nesse sentido, a reforma tributária ela veio também para tentar mudar isso aí. E eu digo que a santa TI, né, a santa tecnologia da informação e comunicação, essa aí, ela veio também para atrapalhar esses sonhos diferentes aí de ficar com os recursos dos impostos, né? E a contabilidade vai deixar de ser departamento do imposto para ser consultor estratégico e de ajuda, né, assim, para o empresário. E principalmente esse modelo de crédito, né, onde você vai ter que fazer, toda hora tá calculando quanto que você vai ter de crédito. Exatamente, débito e crédito aí. Débito e crédito. A gente vai ter um processo de simples aí que vai realmente acabar ou ficar muito pequeno. Então, tem aquela frase que eu gosto, a gente vai usar muita frase, né, que é na vida você só tem duas certezas, né? Ou você morre ou você paga imposto. Você morre e paga imposto. Essas duas coisas que a gente tem certeza. E no final, o governo é um ponto que há uns 3 anos atrás eu estava tomando um café com um colega da Numa Investimentos e ele falou um ponto muito bom. Independente do governo, do plano que esteja, o Estado ele está inchando todos os anos. Então o Estado tem que arrecadar. E quem paga a conta é o empresário. E no caso que a gente fala empresário, o consumidor final, como você falou muito bem, ele paga lá na última ponta. Então a gente tem que entender esse modelo. A gente não faz a onda, a gente surfa a onda. Exato. Eu tenho que adaptar um modelo de negócio, porque de fato a arrecadação do governo ela está aumentando e ela vai continuar aumentando. A reforma eu acho até boa, se a gente for entrar nesse assunto depois, eu acho que a longo prazo ela vai organizar o Brasil, mas a gente vai ter mais aperto, né? O ciclo vai fechar, principalmente para quem está suprimindo muito imposto. Muito, muito bacana. Tauan, qual dado os empresários mais ignoram e os dados que revelam gargalos? Vou usar os financeiros, que para mim eles são... Tem um que eu gosto muito, eu acho muito subestimado, que é a margem de contribuição. Eu vim do varejo. Então, varejo, margem de contribuição pra gente ela é que manda no jogo, né? Então, a margem de contribuição é um indicador muito importante porque ela é um indicador financeiro que é respondido pelo comercial. Então, a tua capacidade de vender com margem, a tua capacidade de entregar poucos descontos, ela vai ser vista na margem de contribuição. Então, eu gosto muito de utilizar ela. Acredito muito na EBITDA, né? Que é a geração de caixa antes dos pagamentos de dividendos, de impostos. Muito bom, né? E aí é um ponto que a gente vê muito, né? Empresas que da pandemia para cá, se endividaram com Pronamp, se endividaram com algumas linhas de crédito, muito acima da capacidade de pagamento da EBITDA. Então, a falta de eu saber quanto que eu posso pagar de imposto e quanto que eu tenho que gerar, ou de imposto não, desculpa, de empréstimo, e quanto que eu tenho que gerar de receita e margem para essa conta fechar, ela faz com que a gente tome decisões de alavancagem mal feita. E o empresário, ele é tomador de risco por si só. Exato. Às vezes ele acerta, quando ele acerta, ganha muito dinheiro. Quando ele erra, a conta fica muito feia. Então, foi muito, muito comum a gente ver empresas falhas nesse processo. Então, 2 indicadores que, para mim, inclusive, são os que eu mais olho financeiramente na minha empresa hoje, é a margem de contribuição e a EBITDA. Olha, e você, micro e pequeno empresário, você precisa se preocupar com esses indicadores, conversar mesmo com o contador, ser mais próximo com o contador. Por quê? Porque tem muitas ineficiências
que vinham sendo escondidas, colocadas debaixo do tapete, Perfeito. que hoje a reforma tributária e essas outras consultorias como a da Liberdata, elas vêm para te auxiliar a você encontrar essas ineficiências, né, Tauan? Totalmente. Quando a gente tá falando da reforma, é uma reforma muito financeira, né? Então, quando você hoje para de ser a pessoa, no futuro, logicamente, que segura o imposto e repassa pro governo, agora o governo segura o imposto, e se tu tiver crédito, ele vai repassar para você, a tua ineficiência ela vai ser vista muito de cara. Então, a DRE, todo o plano de contas bem organizado, todo o centro de custo bem organizado, ela não é apelidada de exame de sangue à toa, né? E tem um ponto que eu tava falando muito com alguns amigos contadores, que é, cara, antigamente a DRE gerencial e a contábil não se conversavam, né? Não, de jeito O contador mostrava uma coisa, a gerencial... Inimigas. Agora elas vão ser as melhores amigas. Então, a minha DRE gerencial e a minha contábil, elas precisam falar a mesma língua, e o que o meu orçamento vai ser trabalhado, ele vai ser muito importante. E a gente acha que orçamento é para empresa muito grande, sendo que o orçamento ele é para todo tamanho de empresa. Então, eu acho que a reforma ela vai fazer isso, ela vai obrigar você a se profissionalizar. Se você não se profissionalizar, vai ser bom para aqueles que estão já ganhando no jogo, né? Então, a gente olhando a DRE, olhando esses indicadores, você consegue entender exatamente assim, minha ponta tá na eficiência do meu time operacional não tá dando margem, tá em descontos que eu tô dando, tá em taxas variáveis, ou tá em dívida. E aí tem um ponto muito importante que é, dívida não se paga em preço. Então eu não consigo aumentar preço para pagar a dívida. Exatamente. Eu só consigo pagar a dívida com crescimento, ou com ajuste de gasto. Então, essa visão da DRE é muito importante para os modelos de negócio. Pessoal, eu fico assim, eu sou muito saudosista, né? Quando eu vejo um menino desse conversando sobre DRE e sendo economista, aí eu fico lembrando da Lei 6.404 de 76, que é a lei das SAs, e eu fico achando ainda que quem sempre dominou isso foram os contadores, né? E então, antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, né? Quem falava sobre isso era contador. E o contador era tudo. Era consultor, era orientador, era psicólogo, era tudo na vida do micro, pequeno e médio empresário. A contabilidade terceirizada, né? Então, parabéns, Tauan, que você faça... E realmente, eu consegui, nesses 26 anos de Lavor, eu só devo ter conseguido fazer contabilidade gerencial, porque aí eu fazia as duas, né? Eu só consegui uns 2 ou 3 contratos de contabilidade gerencial. Aquela que eu ia toda semana para o empresário, para fazer a contabilidade, para ele olhar o que está acontecendo dentro da empresa. E a outra contabilidade financeira, que a gente chama de contabilidade financeira, seria a contabilidade para mostrar o fisco, né? Então, hoje, as duas contabilidades, como o Tauan está falando, tem que ser só uma. Tem que ser só uma. Tem que ser só uma. Acabou, viu? Acabou esse jeitinho. E assim, até falando, se tiver mais contador vendo, os contadores, eles precisam, como todos, porque foi um mercado que abriu muito, né? Abriu muito. Então, graças a Deus, tudo certo. Mas eles podem se olhar mais como esse consultor também, né? Exatamente. É um momento muito importante, eles vão ser muito importantes nas empresas. Não existe mais vaga para fazedor de DAF, né? Para aquele contador que só faz o DAF e aí vai entregar lá e o empresário... Ih, já está chegando o contador com os impostos, né? Correio de boleto, né? Só chega o boleto. Só chega o boleto, né? Um único relatório contábil para decisões estratégicas hoje. Hoje, agora, acabamos de falar dele. Para mim, agora a DRE contábil. A DRE, né? A DRE, ela é poderosa, né? Muito poderosa, muito poderosa. Eu não consigo viver sem. Desde que eu conheci o poder da DRE, eu falei, meu Deus, o mundo ficou mais fácil. Exatamente. E outra coisa, pessoal, na Lei 6.404, tem um artigo lá só ensinando a fazer a DRE, né? Tem um artigo... Deixando todas as regras, né? Olha, antigamente, realmente, as leis, elas eram feitas assim, com mais cuidado, eu acho, né? Porque a 6.404 é de 76 e é uma lei ainda atualizadíssima.
ela deve ter tido umas duas atualizações, né? 2007 e outra. Mas, enfim, então, a DRE é essa base para saber todo mês se você tem lucro ou prejuízo, né? Perfeito. A DRE ela é o exame de sangue da operação. A gente tem lá o fluxo de caixa, balanço patrimonial, né? Todo a trinca, né? As demonstrações contábeis. Mas a pequena e a média, praticamente a gente bate muito na DRE, porque é ela que fala se a minha operação tá com capacidade de gerar caixa ou não. O DFC, né? O fluxo de caixa, ele vai falar muito sobre liquidez. E isso é muito importante, tem muita operação pela fase que tá, é mais importante o fluxo de caixa do que a DRE, mas se você tem uma DRE positiva e tá gerando caixa, você tem mais capacidade de investimentos, tem mais capacidade de alavancagem, então você começa a olhar ali dentro, né? Então, é ela que vai te falar teu ponto de equilíbrio, ela que vai falar teu orçamento com gastos com pessoas, ela vai falar quanto você pode tirar de prolabore, as regras de divisão de lucros, então ela que praticamente responde quase todas as perguntas que os empresários têm com a gente, que é por que eu vendo e não tenho lucro, o que eu tenho que fazer, quais são os pontos que eu tenho que melhorar, é ela que vai passar pra gente essa visão. Tauan, eu tô gostando muito da conversa e eu vou até usá-lo para você dar uns carões nos nossos micro pequenos empresários. Na contabilidade existem os princípios, né? Um dos princípios, se não me engano, o primeiro princípio é que não pode misturar o patrimônio, o dinheiro, os recursos. Você, micro pequeno empresário, você não pode confundir faturamento com lucro. Faturamento é uma coisa, lucro é outra totalmente diferente. Aí eu quero que você até fale alguma coisa sobre isso. Eu sou bem chato com essa etapa do Prolabore, muito. Prolabore é um termo legal porque em latim ele é pelo trabalho. Pelo trabalho. Então quando a pessoa fala quanto que eu tenho que tirar de Prolabore, quanto que a sua empresa pagaria para uma pessoa exercer sua função. É muito simples. Você vai sair da sua operação, vai contratar alguém, qual é o salário que ela vai pagar. Se ele é pouco e o mercado paga pouco, é porque você vai gerar pouco valor e a empresa pode pagar pouco. Então tem essa divisão do que é Prolabore e do que é divisão de lucro. A gente bate muito na operação que o empresário não fica rico com Prolabore. O empresário ele fica rico com a geração de caixa. Ele precisa gerar caixa, dividir lucro, pagar dividendo para poder ficar rico de fato. E aí a gente vê muita operação, ela ser de fato alavancada, e aí vai para uma outra questão, que já é uma questão social brasileira, que se você hoje a gente está aqui no Ceará, se você ganha hoje 20 mil reais por mês, você está entre os 5% mais ricos do estado do Ceará. Aí você fala, meu Deus do céu, que loucura. A gente é um estado, a gente é um país pobre. A gente é um país de renda média, né? A gente tem uma certa riqueza, mas as rendas são baixas. E a gente tem crescido pouca renda na alta base da pirâmide. Então eu acho que tem essa concepção do empresariado de que ele vai tirar 20 mil reais por mês, 25, isso é pouco, até pelo onde ele anda e as etapas, e ele vai começar a forçar a empresa dele a pagar antes da hora. E aí, quando essa conta começa a fechar, e você vai ver muita empresa fechando por isso, ele vai lá no banco, vai ter que pegar capital de giro para bancar uma ineficiência, e uma parte da ineficiência é o próprio salário, e aí você perde lucro com juros, e aí é uma bola de neve. Então, você tem que ter uma modelagem muito ajustada, onde você tem que ter regras de pagamento de Prolabore, até para que você possa sair da sua operação e ter orçamento para isso. A Liberdata, sempre que a gente nasceu orçamentado, a gente nasceu com essa etapa muito bem organizada. Porque é uma visão que eu tenho. Hoje eu sou diretor comercial da Liberdata. Então eu falo assim, hoje eu sou. Hoje eu sou estou, né? Como diretor comercial da Liberdata. Amanhã, com a empresa crescendo, ela vai ter um novo diretor comercial, ela vai ter um plano de carreira, e aquele meu salário vai ser pago para essa pessoa. Exatamente. E eu vou receber, se eu tiver como diretor executivo. Se eu não tiver como nenhum diretor, eu vou estar ganhando dividendos. Ou se eu tiver como conselho, eu vou estar ganhando como conselho. Então você tem uma capacidade ali de crescer a empresa, e aí o pequeno e o médio acho que é muito distante, mas eu comecei isso quando a minha empresa tinha 6 contratos. Então, quando ela não faturava nada, era eu e meus sócios. E hoje a gente lá na Liberdata com 35 consultores, um time já bem robusto, a gente já tem as mesmas estruturas que a gente tinha lá do dia 1, nosso regimento interno, tudo, nosso acordo societário, ele foi só sendo atualizado. Então, primeira coisa é a gente avaliar essa etapa do quanto que eu deveria pagar com base nas minhas funções exercidas. E aí você tem uma modelagem, e hoje você tem ali, o contador pode te ajudar com isso, o consultor pode ajudar com isso, que é quanto que a minha empresa pode pagar de gasto pessoal. Que isso é uma segunda ponto muito importante. Eu tenho limites de quanto que eu posso pagar de folha. E eu estou na folha, não se tire da folha.
Você como dono da empresa e trabalhando nela, você tá na folha. Você só recebe de uma forma diferente do que o CLT. Exatamente. E aí você aplica isso e fala, mas eu quero tirar muito mais. Então cresça a empresa. Aumente margem, fature mais, faça vender, trabalhe lá dentro. Ah, mas isso aqui não paga o que eu queria. Então vá pro mercado. Então vá trabalhar como CLT e tente buscar esse valor no mercado CLT. Eu não estou, e aí eu falo como empresário, né? Eu não sou sócio da Liberdata pelo que eu ganho hoje. Eu estou sócio da Liberdata, estou na minha operação pelo que eu quero ganhar amanhã. Exato. Pelo que eu estou construindo de patrimônio. Porque pelo aí meu sonho, né? Pelo meu sonho. E aí tem uma terceira via, que já é mais difícil pra gente ver, mas começou também. A empresa é patrimônio. Ela é uma terceira renda. Então você tem a renda pro labore, você tem ali a divisão de lucros e você tem que construir no patrimônio. Ela tem valor. Ela pode ser vendida, ela pode ser vendida partes, ela pode ser vendida por inteira. Então você tem que ter essa questão patrimonial. É algo que as pequenas e médias, elas ainda não veem. Eu acho que recentemente começou a ver. A gente tem um trabalho muito bom na Liberdata de usar o valuation como indicador para alguns tipos de operação. Show de bola. Então ele tá sempre vendo o valuation dele para começar a culturar que da forma que tu cuida do teu carro e tu sabe o valor que teu carro tem, a tua empresa também tem preço e valor, né? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Flávio Augusto da Silva, né, que é um grande empresário brasileiro, né? O Flávio Augusto, ele diz que a gente cria empresa para 3 coisas, né? A primeira, a gente cria uma empresa para deixar para os filhos, os nossos descendentes e tal, filhos e netos e tal. Isso aí só vai acontecer provavelmente quando você morrer. E a gente não quer morrer agora, né? A segunda, a gente cria uma empresa para quebrar. E a terceira, a gente cria uma empresa para vender. Então, eu prefiro ter criado a nossa para vender. Para vender. Hoje então, ela sucedeu muito bem, né? Exatamente, mas a ideia é vender, porque Flávio Augusto mesmo é exemplo de um grande empresário que cria empresas para vender, né? Comprou o Orlando City, né? Vendeu e ganhou uns 2 bi ali. Recomprou a empresa dele, né? A WhatsApp. A WhatsApp e assim por diante. Né? Tauan, como tornar o planejamento estratégico da empresa para o dia a dia? Tem uma metodologia antiga que eu sou fã, que é o Balance Scorecard, o BSC, né? É BSC. Eu acho que ela faz essa visão pra gente, que resumidamente ela tem uma visão de todas as minhas metas financeiras, quanto que eu quero ganhar, e aí a gente começa na visão. E eu sendo muito aberto, a visão ela tem que ser muito palpável, né? Onde eu quero estar. Tem um cliente meu que botou lá na visão dele, eu quero tirar ano que vem uma férias de 30 dias. Aí ele, posso colocar isso? Eu falei, Pode. Você quer, como empresário, uma visão sua, você quer, quero tirar 30 dias. Para que eu tire 30 dias de férias, eu preciso ter 3 lideranças formadas, eu preciso... Então, a gente começa na visão. Depois da visão, eu pergunto financeiramente o que eu tenho que bater de meta para que essa visão chegue lá. Então, praticamente a meta de lucro líquido, meta de caixa, meta de EBITDA, você vai fazer ali a DRE, um modelo de DRE. Quase um orçamento, que o orçamento ele tem uma evolução, mas vamos fazer uma modelagem sim financeira. Depois, comercialmente, quais são as metas que eu tenho que bater? Então, eu sei para onde eu quero ir, eu tenho mais metas financeiras, metas comerciais que eu tenho que bater para que isso aconteça. E, por fim, a gente tem as metas de recursos, que são processos e pessoas e infraestrutura que eu preciso. Então, você fala, meus processos precisam melhorar onde? Eu preciso contratar, preciso formar, qualificar, preciso contratar tecnologia. Você desenha tudo isso no papel. Com um balance scorecard bem feito, eu falo, cara, você tem um mapa estratégico lindo, assim, para trabalhar. Você não precisa colocar 10 metas em cada um desses níveis. Se você colocar 2 de cada nível ali... No mais 3, né? Já tá de bom tamanho. Tá de muito bom tamanho. Você consegue acompanhar durante o ano. Ah, mas... planejamento estratégico, a Liberdata é assim, né? A gente tem um de 5 anos, aí vira 3 meses e vira mensal. Eu tenho que fazer assim no começo? Não, faça um ano. E acompanhe todo mês a evolução de como tá aquela meta do ano. Já é um começo pra gente poder se acostumar com o planejamento estratégico. Eu digo que tem um vírus do planejamento estratégico. Quando ele é picado, quando você realmente pega o gosto por ele, cara, você chega em novembro ansioso para começar a fazer um planejamento estratégico. A Liberdata a gente começa o nosso no final de outubro, começo de novembro. A revisão. Vocês vão para um hotel, alguma coisa assim, uma imersão? A gente faz uma imersão dos sócios. Já faz 4 anos que a gente faz isso. A gente aluga um local, ou geralmente mais distante, se fecha. Aí nesse dia a gente fala com os clientes, ó, a gente tá qualquer coisa ali, levanta a mão, desliga o celular.
a gente revisa todos os planos, a gente aproveita para dar feedback, conversa um com o outro, briga um pouquinho. Então a gente passa praticamente 4 dias imersos, os sócios, discutindo toda a visão da empresa. Depois a gente pega um dia e nesse último dia a gente traz as lideranças da empresa. E aí eles constroem um plano tático. E aí depois a gente faz com todo o time um dia de imersão. O operacional. O operacional recebe. Show de bola. E aí a gente vai trabalhando nesse processo. Mas de fato a Liberdade ela foi passando por fases. Primeiro a gente fazia só um dia de planejamento, depois a gente foi ganhando complexidade no nosso planejamento, porque a empresa foi crescendo também. Então, empresário pequeno e médio, eu falo muito, começa assim, pega o Balance Scorecard, leia ele, né, entenda como ele vai funcionar. Não é muito simples. Muito simples. E quando você começa a fazer com ele, você fala, caramba, dá pra você, eu falo, você pega a tua meta financeira e coloca quantas vezes eu tenho que varrer o chão pra ela acontecer. Exatamente. Ele deixa isso tudo muito mastigado pra gente. Mastigado. Muito bem, Tauan. Tauan, qual o maior erro ao analisar números sem contabilidade consultiva? Perfeito. Eu acho que a gente tem uma questão até, a gente voltando aqui do imposto, que é o caixa virtual e o caixa real, né? E o caixa real, E aí, quando a gente tá falando de um Brasil que muitos empresários estão suprimindo imposto, ou seja, declarando menos do que faturam, né? Movimentando de forma diferente, você tem que ter essa visão. Beleza, eu estou correndo risco nesse processo, mas o caixa que está comigo agora não é meu, ele está comigo, eu posso alavancar, eu posso investir, e aí o contador que fala, olha, de fato o teu passivo é esse. Você tem um passivo aqui, se você estivesse pagando tudo direitinho, era esse o valor, e você vai utilizar o contador junto contigo para controlar teu risco e ir reajustando teu processo para ficar organizado. Eu acho que todo empresário quer ter um momento de dormir com a cabeça no travesseiro, falar, tá tudo certo, exatamente. não tem problema, eu tenho todos os controles. E aí a contabilidade vai te ajudando a dar esses passos e fazendo você ter controle de que essa grana que tá contigo, ela não é tua. Não é tua, Como você falou, o governo vai pegar, tu pegou emprestado e não avisou. Exatamente. O governo, porque governo passa, são 4 anos, né? Mas a questão principal é o Estado brasileiro. Perfeito. O Estado brasileiro considerado o Estado nacional, a República Federativa, né? Os Estados membros e os municípios. Então, o Estado brasileiro que é que tem a posse, né? A posse e o direito dos impostos, né? Dos tributos. Perfeito. Tauan, crescer sempre significa saúde financeira? Não necessariamente. Eu acho que depende da fase da empresa. Eu acho que isso aí é onde entra muita parte de controle. Você tem empresário que ele vai ter caixa, ele vai ter capacidade de alavancagem e vai fazer movimentos de crescimento mais arriscados. Então, vai fechar com um EBITDA negativo, ele vai fazer esses movimentos. A Liberdade é um exemplo. No passado a gente cresceu 54%, Show. Mas em determinado momento do ano, a gente é serviço. Então eu tenho que contratar muitas pessoas, formar essas pessoas, treinar elas. Em determinado momento do ano eu estava com capacidade ociosa, treinando, preparando para que a gente pudesse crescer. Exato. Então você tem um momento que você vai falar, eu estou crescendo receita, estou crescendo faturamento, a minha margem ela não está da forma que ela está ainda, mas eu estou gerando aqui receita para que isso aconteça. E vai ter um momento que você vai olhar e falar, chega, eu não vou crescer, eu vou crescer menos, eu vou segurar um pouco a conta para que eu gere mais caixa. Existem empresas que elas são geradoras de caixa puro, né? Que a gente tem que elas geram muito caixa, modelos de negócio muito bons, mas elas não são a realidade do médio e pequeno empresário. Então a gente tem essa visão que tem que saber o momento que eu vou alavancar. E aí eu acho que entra muito essa questão do pequeno e médio, da retirada, do prolabore, do dividendo, porque grande parte do pequeno e médio, a família, né? Quando a gente fala família, o custo familiar do sócio, e se é uma empresa familiar, de fato, a família dentro da operação, ela acaba, às vezes, até sendo um pouco ineficiente, alto. E ineficiente, às vezes. Às vezes, Quantas pessoas que você vê ali em cargos ganhando salários que elas não têm, elas estão mais pela família. Eu já vi muita empresa quebrar por causa disso. Muito. O cara tá ali, é diretor comercial e porque é filho de alguém. Então, você tem que ter essa visão do momento, e o planejamento estratégico ele é muito importante para isso, porque ele te dá esse momento de, olha, tô no ano de crescimento de receita, e aí eu acho que é um conceito legal do valuation, que já é um momento maior financeiro, mas é um conceito de você falar, olha, eu estou gerando patrimônio, então eu estou crescendo minha empresa, ela está aumentando, mas não necessariamente gerando caixa. E aí o próximo passo disso, às vezes, é gerar caixa. Então é um grande equilíbrio dos momentos que você pode fazer. Aí a gente volta lá no começo, a DRE. Né? O orçamento, a DRE, são eles que vão falar pra gente qual momento eu preciso passar.
Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, na reforma tributária, crescer errado acelera a falência. Muito. Tenha muito cuidado, porque são muitos dinheiros. O faturamento aumenta exponencialmente e você acha que aquele dinheiro é seu e termina com a ineficiência e comprar aquela Hilux, comprar aquela casa de praia e sem poder, né? Hoje a gente tem vamos pegar aqui o empresário que ele tem o prazo de pagamento, onde ele recebe antes de pagar, né? Então ele vai lá, vende no cartão, antecipa. Ele fica com aquela grana presa ali durante 30 dias até pagar a guia do imposto. Exato. A partir do momento que o split payment, né, que essa palavrinha bonita, entrar no jogo, a gente vai ter uma conversa diferente. O governo vai reter essa grana. Exatamente. Você vai acreditar e depois você vai receber se você tiver crédito. Exatamente. Então, essa movimentação, ela mexe muito no fluxo de caixa das operações, das empresas. Que elas, às vezes, rodam o fluxo de caixa com o dinheiro do imposto. Com o dinheiro do imposto, exatamente. E aí a gente volta aqui, o ano de 2026 é o ano de você se organizar. Decisivo. Cara, eu preciso me organizar, remodelar meu negócio, entender tudo isso, porque a partir de 27 a transição, ela acelera. Exato. E aí eu tenho que estar preparado. Pessoal, como a gente diz aqui no Ceará, né? Corra que o negócio já está acontecendo, né? Já. Tauan, como a contabilidade antecipa crises antes do caixa? Perfeito. Acho que muito da visão do passivo tributário, sabe? Exato. Como a gente falou, hoje o tributo eu pago depois. Então, as empresas elas acabam se alavancando com o imposto. É muito comum, não é? Com dinheiro que não é dela. Com dinheiro que não é dela. Ela não paga, ela segura e tudo. Então, a contabilidade ela entra muito estrategicamente controlando esse passivo. Exato. Ali até tal período você tem que começar a organizar, até tal período você tem que pagar. Se você não está pagando imposto, se você vai fazer a renegociação, o refis, a contabilidade está de olho nesse processo. Entender do caixa da empresa, se ela consegue entrar agora nesse refis, se ela não consegue. Então, ela estrategicamente ela abraça muito isso. Né? Então, o controle do passivo tributário é um dos grandes pontos. Tauan, você falou aí sobre refis. Nós muitas vezes, na contabilidade, a gente tem cliente que fica esperando os refis, né? Atrasa o imposto, muitos deles até... propositalmente, para pegar um refis. Então, essa coisinha de refis também vai... A tendência é acabar, né? Totalmente. É que a gente está falando, o governo precisa arrecadar. Precisa bater meta de receita. Então, ele vai chegar... Tem tecnologia. Ele sabe quanto você está caindo na tua conta. O TEF... Né? O estado do Ceará, então, ele é muito bom nisso há muito tempo, exatamente, né? Mauro Filho, aí, desde que ele foi secretário. Então, o governo sabe da movimentação, ele sabe o que você compra. Ele vai chegar e falar, cara, você compra tudo isso, você recebe tudo isso, você não paga, o que está acontecendo? Então, as portas vão começar a se fechar, o governo vai começar, vai falar governo, mas se for um problema, o estado vai começar... Já estão se fechando. Se fechando. Então, a gente realmente vai ter um processo onde o empresário vai precisar controlar melhor esse processo que ele espera o refis, né? Exatamente. Eu gosto muito eu gosto muito de futebol, né? E aí ontem deu a notícia lá que o Corinthians negociou a dívida dele, né? Caiu quase pela metade e tudo, aí o pessoal brincou, rapaz, o governo vai, renegocia e o Corinthians não vai pagar de novo, né? E daqui a pouco a gente vai. De fato, a gente tem essa tendência do governo estar sempre renegociando a dívida, dele querer ser parceiro, mas o caminho da reforma tributária não é mais esse, porque agora eu não tenho nem mais o que dever pro governo. Né? Praticamente, se eu credito e debito, a grana principal que eu pago já tá lá na mão do governo. Então, você realmente vai ter um probleminha nesse ponto. A questão do fluxo de caixa de agente do micro e pequeno empresário, achar que o fluxo de caixa são recursos tributários dos governos federal, estadual e municipal, isso aí vai acabar também. Já acabou. E outra coisa, a gente falou sobre Prolabore, tem muitos ainda que colocam Prolabore de um salário mínimo para pagar menos INSS, para não pagar imposto de renda da fonte e tal. Mas aí, não, eu vou dividir lucro. Agora acabou isso, porque o lucro também
vai ser tributado. Já está sendo tributado, né? Esse ano, a partir de partir de 50 2026. mil já é tributado, Já né? é tributado. A gente vai ter aí também uma estrutura legal, que eu acho que a contabilidade ela vai ajudar muito nesse processo, que é a estruturação das holdings, junto com os advogados, é a estruturação de outras formas de você fazer essa retirada, né? Na forma da lei. Na forma da lei, que aí já vai trabalhar de elisão, que já é um outro trabalho, né? Exatamente. É outra consultoria. É uma outra consultoria. E aí é um grande momento de realmente você olhar. Você tem aí, nos últimos anos, você tem ali acordos onde os estados dão benefícios, né? Você tem algumas etapas que devem diminuir também com a reforma, porque como não tenho mais o ICMS de cada estado, você acaba perdendo o poder do estado de fazer isso. Diminui essa guerra fiscal, né? Essa guerra fiscal. Então, mas de qualquer forma, a contabilidade ela vai muito te ajudar a poder ler a lei junto com os advogados, de uma forma correta, e falar, olha, tem um caminho ali que é o sonho de valsa virar waffle, né, e não mais biscoito, o refrigerante do A e B, né, você tributar mais no refrigerante, aumentar o preço dele e tal. Tudo isso está dentro da lei. São movimentos que você faz para pagar menos imposto dentro da lei. E aí a contabilidade vai ajudar muito nesse processo. Tauan, eu tô muito animado com a conversa, mas eu vou até convidá-lo para um segundo round. Estou dentro, pode chamar. Viu? Aí eu quero aqui só fazer uma pergunta aqui para a gente concluir. Perfeito. Mas a gente vai ter outro episódio para a gente amadurecer mais essa ideia de ajudar, né, de esclarecer coisas que os micro e pequenos empresários eles precisam saber. Perfeito. Quem se mete não você falou no início que a gente empreende aqui no Brasil mais por necessidade, né? Mas a gente precisa empreender por competência mesmo, por decisão de investimento e por decisão de vida, né? Também. E eu acho que isso vai mudar. A gente estava até antes falando um pouquinho. A geração nova, ela tem uma veia mais empreendedora. Exato. Essa geração Z que está no mercado, ela é 880, não? Ela quer tudo, ela não quer nada, né? Exato. Mas ela é uma geração mais empreendedora. Hoje, né, tem até uma pesquisa do Sebrae que fala que um dos sonhos da população hoje é empreender. Buscando liberdade, buscando esse processo. Então, a gente pode ser que a gente caminhe também com empresários mais profissionais. E isso é muito importante pro tradicional. Aquele empresário que já tá há 30, 40, 50 anos, ele não muda, ele tá fazendo os mesmos processos que ele fazia há 20 anos atrás, ele vai começar a competir com uma nova geração que já vem adaptada ao novo mercado e aos novos modelos de negócio. Então, uma empresa que ela nascer em 2027, ela já nasce ajustada na reforma tributária. Então, ele tem vantagem competitiva. Então, a gente tem que se adaptar, se ajustar, porque nesse movimento o mercado vai ser mais competitivo também, mais profissional. Muito bem. Tauan, quando inteligência de mercado e contabilidade caminham junto, o que muda? As decisões são mais acertadas. Eu diminuo minha chance de errar. Então eu tomo decisão, inclusive controlando meu erro. Tá aqui, eu vou para cá, meu ônus e bônus é esse, meu passivo e meus ativos são esses, é para cá que eu vou tomar. Se eu errar, eu tô controlando meu ônus. Tudo bem. A gente, às vezes, erra, não sabe por que errou, por decisões mais mal tomadas, e aí também não sabe como corrigir o processo para não errar mais. Então, eu acho que quando a gente tem essa consultoria, a contabilidade de forma consultiva, trabalhando juntas nas empresas, a gente consegue controlar mais as coisas, né? Eu sou muito controlador, como gestor sou controlador, eu gosto de ter tudo na minha mão, eu gosto de todos os processos na minha mão, muito por isso, porque não é que eu não gosto de errar, tudo bem, errar me faz ensinar, aprender, mas só vou saber aprender se eu souber o que aconteceu, e só sei o que aconteceu se eu tiver controle. Então eu acho que se a gente junto consegue fazer um trabalho muito bacana nesse processo. Por isso que eu escrevi aqui, os erros não nos definem, é justamente para a gente controlar os erros, né? Perfeito. Tauan, você está vendo aqui, esse globo, ele está aqui propositalmente. Legal. Desde o primeiro episódio do The Lavocast, eu sempre trago, porque eu sou um sonhador nato, né? Minha mulher que manga muito de mim, é o novo manga, né? Minha mulher manga muito de mim porque eu gosto muito de sonhar, né? Então, esse globo está aqui hoje e nós vamos falar nele. Tauan, agora eu quero te convidar e convidar quem nos escuta para uma viagem do tempo. Vamos voltar ao ano 2000.
Fortaleza ainda não falava em Business Intelligence, em BI, né? Não existia dashboard, não se discutia inteligência de mercado como hoje, já existia algo essencial, a necessidade de decidir bem para sobreviver. Naquele ano eu estava concluindo a graduação em Pedagogia pela UES. Pedagogia é um curso de 4 anos. Eu concluí em 3 anos, cursando disciplinas pela manhã e à noite, porque desde cedo aprendi que tempo é um ativo estratégico. No último semestre, ainda como formando, consegui, junto à coordenação do curso, declaração de formando, que me permitiu prestar seleção e ingressar no mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente lá no Prodema, na UFC. E deu certo. Ao mesmo tempo, já como graduado, entrei em Ciências Contábeis na Unifor. Cursei 2 semestres e logo depois enfrentei um dos desafios mais duros da minha vida acadêmica, né? Uma prova para transferidos e graduados para a UES. Foram 96 candidatos disputando apenas 8 vagas. E ali, mais uma vez, decidi estudar, persistir e acreditar, e fez toda a diferença. Consegui a aprovação e concluí Ciências Contábeis também na UES. Nesse mesmo período, ainda cursei 5 disciplinas como aluno especial na UFC, lá na FEAC, lá onde você fez economia. Nosso ladinho ali. Amparado pela legislação vigente. Tudo isso acontecendo simultaneamente. Mas aqui está o ponto central dessa viagem no tempo. Tauan, a Dilavô Soluções Contábeis já existia. Enquanto eu estudava, transitava entre universidades e construía minha formação, a Dilavô já estava em funcionamento, atendendo empresário, resolvendo problemas, organizando números, pagando impostos e, principalmente, ajudando empresas a tomarem decisões, mesmo sem usar esse nome bonito que usamos hoje. Naquela época, tudo passava pelo contador. Análise de custo, formação de preço, organização financeira, fluxo de caixa, viabilidade de negócio, orientação estratégica. O contador era, muitas vezes, o único consultor acessível à micro e pequena empresa. Hoje, quando olhamos para a atuação da Liberdata, Tauan, vemos algo muito interessante. Vocês fazem com tecnologia, método e linguagem moderna atividades que historicamente sempre estiveram nas mãos dos contadores. Só que agora com outra roupagem, outro nome e outra velocidade. Isso não é conflito, isso é evolução do mercado. O que antes era feito em planilhas, papel e conversa de balcão, hoje é feito com dados estruturados. Inteligência de mercado, análise estratégica e apoio à decisão. E aqui está a grande reflexão para quem nos escuta em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. A contabilidade nunca foi apenas imposto, ela sempre foi decisão. O que mudou foi o ambiente, a complexidade e a necessidade de integração com outras áreas do conhecimento. A Liberdata representa uma nova camada de gestão. A Dilavô representa a experiência, a base, a leitura profunda da realidade das micro e pequenas empresas. E quando essas duas visões se encontram, o empresário deixa de caminhar no escuro. Essa viagem no tempo mostra que não estamos falando de modismo, mas de uma linha contínua de evolução. Do contador, que fazia tudo, ao ecossistema onde contabilidade estratégica e inteligência de mercado caminham junto. Então, como você estava falando aí, a gente precisa desse ecossistema. Perfeito. Advogados especialistas, advogado tributarista, advogado trabalhista, advogado de sucessão e assim por diante. Perfeito. Né? Tauan, quando você olha para esse passado e para o presente, fica claro que o futuro das micro e pequenas empresas não está em escolher entre contabilidade ou inteligência de mercado, mas em integrar essas forças para decidir melhor. E é exatamente sobre isso que seguimos conversando neste episódio do Dilavocast. Agora, Tauan, eu quero deixar para você fazer suas considerações finais, né? Nós disponibilizamos o microfone do episódio 032 do Dilavocast para que você faça suas considerações finais, deixando recomendações práticas. Eu quero até que você diga aí como a gente acessa a Liberdata,
como a Liberdata trabalha, se faz um diagnóstico, se faz uma reunião de trabalho, como faz, né? Especialmente para as micro e pequenas empresas, né? E que essas MPS querem melhorar sua organização, performance, capacidade de decisão e sustentabilidade do negócio. Porque se a gente não cuidar do nosso negócio, ele quebra mesmo. E agora, com a reforma tributária, eu não estou sendo terrorista, não, estou sendo só realista, né? Fica à vontade para indicar livros, filmes, vídeos, cursos, projeto ou experiência que, na sua visão, ajuda o empresário a sair do improviso e caminhar para uma gestão mais estratégica, orientada por dados e decisões conscientes. Esse também é um momento que eu quero oferecer para você, o nosso mimo, uma canecazinha do DiLavoCast. E, em nome da DiLavo Soluções Contábeis, da nossa equipe e de todos que acreditam que decidir melhor é o primeiro passo para crescer com consciência, muito obrigado pela sua presença, pela conversa profunda e pela contribuição ao nosso ecossistema empresarial. Os microfones são seus. Muito obrigado pelo convite, de verdade. É de fato uma honra conversar com você. Muito conhecimento, né? Então, acho que o tempo, a gente pode ficar muito mais tempo se deixar, a gente vai batendo um papo. A Liberdata, ela nasce com um propósito muito grande, porque eu vim de pequenos e médios empresários, minha família é uma família de pequenos e médios empresários. Eu vivi a vida toda como adolescente, criança, aquele famoso comércio, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, tem dinheiro, não tem dinheiro. Meus pais deram muito pra mim e pro meu irmão, isso é coisa que a gente honra muito. E então a Liberdata, ela veio muito com essa ideia da gente poder fazer com que os pequenos e os médios empresários, eles vissem a consultoria de uma forma mais acessível, né? Tanto que até hoje a Liberdata 7 anos, a gente com 70 clientes lá, se você entrar em contato no Instagram hoje, no WhatsApp, quem vai responder sou eu, vai falar diretamente comigo. E o nosso modelo de trabalho ele é muito personalizado. A gente entende como é que está a realidade daquela empresa, modela o projeto e o preço para aquela realidade, fazendo um trabalho onde a gente acredita muito na perpetuidade. Então, a gente acredita muito que você não precisa estar com a consultoria sempre, mas você precisa em alguns momentos ter ela para estruturar, principalmente para o pequeno, né, que ele vai ter o orçamento mais apertado. Então é um momento de começo, meio e fim, a gente tem muito essa visão. E aí, então, a gente trabalha da seguinte maneira: a gente sempre tem uma primeira reunião, onde eu gosto muito de visitar a operação. A gente tem uma estrutura, a gente tem salas de reunião, estamos muito para o escritório novo, mas a minha primeira reunião eu sempre gosto de ir até o cliente. Presencial. Mesmo, olhar no olho do empresário. Né? A gente tem um cliente em Sobral, que ele me ligou numa quarta, e na sexta eu peguei o carro, fui para lá, você vai vir para cá pra gente conversar. Eu falei, macho, mas não sei se eu vou fechar. Eu falei, eu vou. Não tem problema. Eu vou conhecer, eu quero conhecer. Porque quando a gente conhece fisicamente a operação, a gente entende de fato quais são os pontos ali que precisam ser atacados. Porque o empresário, ele sente muito sintoma, não necessariamente a causa. Então a minha função é diagnosticar a causa e a gente poder resolver. Então a gente faz essa primeira reunião, entende todos os pontos, né? E aí a gente parte para um projeto. As nossas redes sociais, né? A Liberdata Consultoria no Instagram, né? Liberdata Consultoria. A gente tem o site liberdataconsultoria.com.br, tá? Bem. E tem o meu Instagram também, se quiser entrar em contato, que pessoal, é né? Pessoal, que ele é aberto, que é Tauan Rocha 13. O número 13 é meu número da sorte, que eu jogava bola. A história do Zagalo e tudo. Então, deixa eu sempre de lembrar. Então, ele até hoje. O Zagalo é bom demais. Vocês vão me engolir. Vocês vão me engolir. E aí, quando eu joguei base e tal, 13 era o número que eu usava. E até hoje é o meu número da sorte. Então, fico à vontade. Quem quiser entrar em contato, a gente vai poder ajudar da melhor forma possível. Muito bom. Rapaz, eu tô muito satisfeito com você. Chegamos ao final de mais um episódio do DiLavoCast, o episódio 032. E que episódio, né? Hoje ficou claro que o maior desafio das micros e pequenas empresas não é apenas vender, crescer ou pagar imposto, mas decidir bem em um cenário cada vez mais complexo, especialmente diante das transformações profundas trazidas pela reforma tributária que está em vigor. Não se preocupem, pessoal, que a reforma tributária, ela só para implantar é de 2026 até 2033. Então, é um curso de graduação, né? Nós vamos nos graduar em reforma tributária. Falamos de inteligência de mercado, de gestão estratégica, de dados que precisam virar decisão. Eu faço parte de uma entidade chamada Aliança Divergente, né? E a gente tem lá o que a gente chama de PDA. PDA é percepção, decisão e ação.
Não adianta uma coisa sem a outra, na sua vida ou na sua vida empresarial. Então, você precisa perceber alguma coisa. Eu percebi aqui que o nosso DiLavoCast está com algum problema. Então, eu percebi, tomo uma decisão para corrigir, mas eu tenho que tomar ação. Se eu não tomar a ação, não fiz nada. E assim por diante, né? E de uma contabilidade que deixa de ser obrigação para se tornar instrumento real de resultado, sustentabilidade e permanência no mercado. Quero agradecer mais uma vez, de forma muito especial, ao nosso convidado Tauan Rocha do Amaral, empresário, consultor e sócio da Liberdata, por compartilhar conosco sua visão prática, atual e profundamente conectada com a realidade das micro e pequenas empresas, que são o nosso objetivo, levar conteúdo para as micro e pequenas empresas. Obrigado, Tauan. Muito obrigado. Pela sua generosidade, pela clareza e pela contribuição concreta a este diálogo, que vai muito além da teoria. Aqui a gente gosta mais da prática do que da teoria. 100%, né? 100%. Nosso agradecimento também vai aos patrocinadores que acreditam neste projeto, que investem em conhecimento, desenvolvimento humano e fortalecimento do ecossistema empresarial no Nordeste brasileiro. A FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que incentiva o desenvolvimento humano, social e econômico da região Nordeste. A DiLavo Soluções Contábeis, estamos há mais de 26 anos contribuindo com os micros e pequenos empresários e mudando esse mindset de contador, fazedor de impostos, para contador, consultor e estratégico, né? E a DiLavo Editora e Educação, que está editando nossos livros e também está abrindo espaço para autores aqui locais, eu não sei se você sabe, mas as editoras tradicionais, elas te pagam só 10% do livro para você escrever o seu próprio livro. Então, pensando nisso, eu criei uma editora chamada DiLavo Editora, justamente para isso, para a gente não passar. E a minha ideia com a DiLavo por exemplo, Tauan quer escrever um livro. Então, a gente vê todas as possibilidades de faturamento, possibilidades de custo e de despesa, faz uma DRE por livro, né? E o lucro que der é 50% para o autor e 50% para a editora. Eu acho que é bem mais justo do que você ganhar 10% da sua obra, né? A vocês, patrocinadores, nosso muito obrigado por tornarem possível um espaço onde o diálogo é profundo, o conteúdo é relevante e o compromisso é com o crescimento sustentável das empresas e das pessoas. E a você que nos acompanhou até aqui, se este episódio provocou reflexão, despertou perguntas ou ajudou você a enxergar a sua empresa com mais clareza, o objetivo foi cumprido. Porque no mundo dos negócios, especialmente no novo cenário tributário e econômico brasileiro, quem decide melhor cresce mais, mas acima de tudo, cresce com consciência, responsabilidade e visão de longo prazo. Inscreva-se no nosso canal, o www.youtube.com/João DiLavo. Lá vão ter todos os nossos episódios. Curta, compartilhe, ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos do DiLavoCast. Muito obrigado pela audiência, pela confiança e pela caminhada conjunta. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! DiLavoCast. DiLavoCast.